Eu vou pedir para o professor antes dar um alô para o pessoal que está assistindo aí, fazer sua apresentação, fala um pouquinho do professor, aí a gente inicia aí as dicas, o professor vai falar sobre consumidor. Fique à vontade, professor. Obrigado, Dani. Vamos lá então, professor. Vou fazer uma pequena apresentação, né? Eu sou o professor Rodrigo Francelino Alves, sou professor aqui em Brasília, Direito do Consumidor, sou pós-graduado em Direito Constitucional e agora, em breve, estaremos iniciando nosso mestrado também em Direito Constitucional. Atuo necessariamente só com Direito do Consumidor, já só com concursos públicos na área para OAB e também para concursos voltados para magistratura, né, MP, e STJ, STF, enfim. O cursinho que mais atua aqui em Brasília é no Gran Curso, na Universidade de Brasília, e o Instituto de Processos. Também atuo no Gran Curso de Goiânia, e Gran Curso da Unidade de Palmas, né? Atuo nessa área já há 4 anos e sou advogado necessariamente também na área de Direito do Consumidor. No mês de março, lancei a minha obra, que é o Guia de Atendimento ao Consumidor, esse livro aqui, que foi lançado pela editora Sintagma, o qual eu quero presentear os senhores. E aí, professora Tânia, a senhora resolve a melhor forma que a senhora achar para fazer o sorteio entre os seus alunos, tudo bem? Fica aí então o livro para a senhora sortear da melhor maneira que a senhora encontrar aí, tudo bem? Ok, professor. O professor quer que sorteia durante a explanação ou podemos fazer amanhã através do retweet? Pode ser do jeito que a senhora entender que for melhor aí. Ok, então amanhã eu vou estar cadastrando algumas promoções de bolsa e de livros, daí eu vou cadastrar do professor Rodrigo também, aí vocês seguem o professor, retweetam a mensagem para concorrer aí ao livro. Pronto. Eu espero que possa ajudar os senhores. Vamos lá então. E quero antecipadamente aqui fazer uma breve análise do que tem sido cobrado nas provas do AB na questão de direito do consumidor. Turma, geralmente 3 itens, né, 3 questões são sobre direito do consumidor. 3 ou 2 itens. Nunca é mais do que isso, nunca é menos do que isso, tá? É a parte mais fácil que tem na prova. E nós sabemos que uma prova como essa, nossa, 3 itens podem fazer uma diferença enorme, assim como, né, os 2 itens também. Geralmente a parte é bem tranquila. O que eles vão estar cobrando? Mais a literalidade da lei. Agora, e aí eu venho pensando muito nisso, no que talvez seriam as possibilidades de serem cobrados na prova do nosso final de semana, e aí eu fiquei pensando muito nessa questão das posições do STJ. Muitos julgados têm sido feitos aí muitos julgados sendo consolidados por parte do STJ, e a gente vai comentar alguma coisa isso mais um pouquinho lá à frente. Mas, em geral, eles têm cobrado muito a questão dos conceitos. Então, turminha, o que nós temos que saber para essa prova de domingo? Tranquilo, vamos lá. Primeira questão, a questão do conceito de consumidor. Pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Ficar atentos também à questão do consumidor por equiparação. O consumidor por equiparação pode ser cobrado na nossa prova e os senhores têm que estar atentos quanto a isso. Como seria essa questão do consumidor por equiparação? Assistente aéreo, que geralmente é o que são os maiores exemplos que a doutrina utiliza, e eles não têm muita criatividade na hora de cobrar isso na prova, não. Geralmente vai cobrar alguma coisa relacionada a acidente aéreo, nós temos que saber que é um consumidor por equiparação. Como assim, professor? Bom, vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Eu estou vindo até São Paulo para conhecer a professora Tânia. E então, o meu avião está sobrevoando a cidade mineira de Belo Horizonte, quando de repente o avião cai. Tudo bem? Mas a graça do Senhor é grande. O avião cai, mas ninguém vem a falecer, ninguém vem a morrer, tá? Dentro do avião, o avião cai, mas todos saem, apesar de pequenos incidentes, saem com vida, mas a asa do avião se desprende e vem a cair em cima de um conjunto habitacional. Tudo bem? E aí, essa asa que caiu em cima do conjunto habitacional, essa sim, provocou um acidente fatal, com várias mortes. Essas pessoas que estavam nas suas casas podem ser consideradas consumidores por equiparação. É o que diz o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, são todas as vítimas do evento danoso. E aí a gente tem que estar atento para que isso na prova pode ser cobrado. Então, as vítimas do evento danoso são considerados consumidor? Sim, mas consumidor por equiparação. Fique atento quanto a isso, ok? Também são considerados consumidor
por equiparação, todas as vítimas de uma prática comercial imposta por um determinado fabricante. Exemplo. E aí eu gostaria de utilizar uma prática que foi utilizada no mercado de consumo e que muitas pessoas utilizam como exemplo. Teve um exemplo aí da Assolan, que ela fez durante muito tempo uma propaganda, e nessa propaganda que ela fazia, ela colocava necessariamente o Assolanzinho dançando, e enquanto isso passavam bebês, tá, só de fraldinha, desfilando, e a música do latino tocando. Ok. Essa publicidade foi considerada uma publicidade, tá, abusiva, porque desrespeitava valores ambientais, ou desrespeitava, era discriminatória por qualquer natureza, era discriminatória por qualquer natureza. Por que ela era discriminatória? Porque esses bebês que estavam engateando utilizavam uma enorme peruca Black Power feita de Assolan. E aí um grupo de consciência negra, tá, ingressou com uma ação pedindo a retirada da publicidade por considerar aquela mensagem subliminar em que fazia menção ao cabelo pichain, ao cabelo de Assolan. Pode parecer engraçado, mas isso foi objeto de prova também já, tá, turma? Tá? Então, o que aconteceu? Nesse caso, essas pessoas não adquiriram o produto, mas eram considerados consumidores por equiparação porque se sentiram ofendidos naquela prática. Ok? Então, o consumidor por equiparação também vai estar incluído dentro do artigo 29. São as vítimas de qualquer prática comercial imposta por ela. Tudo bem? Então, o 17 e o 29 pode ser cobrado para a gente na hora da prova. Atenção! É uma coletividade de pessoas indetermináveis. Então, é pessoa, vamos lá, consumidor por equiparação, e pode ser uma coletividade de pessoas indetermináveis. Na prova, o examinador vem sempre com aquele peguinha velho, porém, sempre eficaz, e que elimina muita gente na hora da prova. Ele coloca, só pode ser considerado consumidor por equiparação o conjunto de pessoas determináveis. Falso. Parágrafo 8 do artigo 2º vai dizer isso aí pra gente. Tudo bem? Fornecedor. E aí, fornecedor também tem um conceito que é sempre cobrado. Toda pessoa física, tá? Física, jurídica, nacional, estrangeira, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados. Os entes despersonalizados serão considerados, sim, tá? Fornecedores. Então, não se esqueça disso, está inserido dentro do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Bom, e aí nós vamos falar dentro do artigo 3º, parágrafo 2º, que vai falar sobre o serviço. Serviço é qualquer atividade imposta ou colocada no mercado de consumo. Ok, mediante remuneração. Então tem que ser mediante remuneração. Aí eu quero fazer uma breve análise do senhor e falar sobre aquelas questões de posição do STJ, posição do STF, enfim. Depois disso, ele vai inserir uma coisa muito bacana e que inclui serviços bancários de natureza securitária, enfim. Quando ele coloca bancário, eu gostaria que os senhores se ativessem à súmula 297 do STJ. Então, turma, atenção. STJ diz o seguinte na súmula 297. Essa súmula diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicado às instituições financeiras. Tudo bem? Então, se aplica o CDC às instituições financeiras. Beleza? Ok. Então, guarda a súmula 297. E agora eu quero que os senhores entendam a posição do STF. Bom, nós vamos ter, então, a posição do STF, tá? Na ação direta de inconstitucionalidade, tá? 2195, tudo bem? Isso. O que diz essa ação direta de inconstitucionalidade? Ela diz o seguinte: olha, se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações de caráter, tá? Se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com exceção à concessão de empréstimos e financiamentos e mútuos peneratícios, turma. O que quer dizer isso? Quando o indivíduo pega o dinheiro do banco e esse dinheiro vai ser dissolvido na economia, tá? Ele não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Professor, como seria esse exemplo? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a tia Tânia, ela é o banco, tudo bem? Então a tia Tânia aí é o banco, então eu vou até o banco, e a tia Tânia recorre a ela e fala: ó, tia Tânia, quero um empréstimo para a senhora para comprar um carro. Eu sou o destinatário final desse carro? Sou. Logo, aí eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, beleza? Agora, se eu fosse até a tia Tânia e pegasse um dinheiro, mas para comprar não um carro, mas para comprar 3 carros,
seria ou utilizaria na minha frota de táxi, nessa situação entre eu e o banco, que é a tia Tânia, não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Os tratados do dinheiro que será dissolvido na economia. Tudo bem? Então, nessa situação, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos anotar com muita calma isso, para ficar bem claro para os senhores, é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor se aplica, tá, às instituições financeiras, com exceção à concessão de empréstimos a juros, entre parênteses, mútuo femeratício. Tudo bem? O qual nós vamos ter a dissolução de dinheiro na economia. Tranquilos? Isso. Muito bem, eu adoro os senhores. Vamos com muita calma, então, para anotar. E eu espero que todos os senhores estejam anotando aí da melhor maneira possível, ok? Então, vamos lá. Eu aplico o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com exceção dos empréstimos e financiamentos, entre parênteses, muito peneratício, no qual nós vamos ter a disseminação do dinheiro da economia. Ação direta de constitucionalidade 2595, tudo bem? 2195. Tranquilos até aí? Ótimo. Então vamos à frente. E eu gostaria que os senhores se ativessem também a outro quesito básico, que sempre causa muita polêmica, que está dentro do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? É o seguinte, turma. Nós podemos fazer a revisão contratual, tá, nos contratos e nos contratos em que eu aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Eu posso fazer isso. Beleza. Agora, eu não vou confundir com o direito civil, que nós temos lá a pacta sunt servanda. A pacta sunt servanda, turma, nós sabemos que ela é a prática e o pacto entre as partes que não pode ser dissolvido. O pacto entre as partes jamais poderá ser dissolvido. Torna ali o pacto entre as duas partes e eles não poderão, de qualquer maneira, se eximir dessa responsabilidade. Isso se aplica ao direito civil. Tá? Nas relações, tá, protegidas pelo CDC, não se aplica a pacta sunt servanda. Eu posso fazer a revisão contratual. E aí os senhores vão falar: ah, professor, então eu aplico a teoria da imprevisão. Turma, aí depende da situação. O que acontece? Diversos doutrinadores do Código de Defesa do Consumidor têm visões diferentes e distintas acerca disso. Alguns doutrinadores entendem que aplicam a teoria da imprevisão. Outros entendem que não se aplicam a teoria da imprevisão. Já o STJ, e isso é o que importa para a gente, para a nossa prova, entende que não se aplica a teoria da imprevisão, tá, ao CDC. Então, não se aplica a pacta sunt servanda ao CDC, nem se aplica a teoria da imprevisão. Beleza? Tranquilos? Ótimo. Então, vamos à frente. Professora Tânia, se tiver alguma coisa devagar aí, porque eu não estou tendo aqui o retorno do pessoal, você me fala aqui que eu falo um pouquinho mais devagar, para que os alunos... Tá ótimo, professor. Pode ficar à vontade. Ótimo. Então, vamos lá. Voltando ao ponto. Eu aplico, então, a teoria... Não aplico a teoria da imprevisão, beleza? De acordo com o STJ, que é o que importa para a gente na hora da prova. Também não aplico a pacta sunt servanda. Beleza? Ótimo. O que nós vamos ter, então, é a revisão contratual diante de uma situação que coloque o consumidor diante de uma impossibilidade para adimplir com os seus contratos. Tudo bem? Exemplo, professor. Turma, os senhores não vão se lembrar, são os mais antigos, tá? Logo no início do lançamento do Plano Real, com a questão de desenvolvimento da economia e com a intenção de acelerar a venda de veículos e com a própria indústria automotiva, utilizou-se nos contratos de alienação fiduciária a questão dos juros que seriam vinculados seria a taxa do dólar. Então, como R$1 valia $1, nós conseguimos ter uma economia e um contrato sem um juro muito alto. Então, R$1, $1, então a variação era muito pequena, porque às vezes o mês R$1 está valendo $99, ou $1 está valendo R$1,02. Então a diferença era bem pequena, e isso da prestação então era muito cômodo e dava uma garantia para o consumidor.
Só que em 98, devido a toda uma crise econômica que nós sofremos, na verdade não nós, mas os tigres asiáticos, nós tivemos que fazer uma revisão, porque isso nós tínhamos o que nós chamamos de câmbio fixo, onde o Estado injetava dólares para poder, né, equilibrar R$1 e $1. Só que, a partir da quebra desse país, nós tivemos que deixar um câmbio flutuante, que é o que nós temos hoje. E aí, aquela prestação que estava ali a $1, tá? $1, de repente, estava equivalendo a R$3. Então, a prestação de R$300 virou R$900. Nessa situação, nós aplicamos, então, o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor para fazer a revisão contratual. Inciso 5º não, turma, eu acho que é inciso 6º, tá? Dá uma olhadinha aí, mas é inciso 6º, perdão. Então, nós fizemos a revisão contratual diante de uma situação que tornou onerosa por demais ao consumidor, tá? Então, esse exemplo é importante a gente guardar para a prova, beleza? Bom, aí a responsabilidade civil que os senhores tanto gostam, que tantos estudam, e nós temos que lembrar para a prova. Então, quer dizer o seguinte, que o fornecedor responde independentemente de culpa pelos atos praticados. Então, a responsabilidade que nós vamos aplicar aqui é a responsabilidade objetiva. Tudo bem até aí, turma? Agora, sua vida não é, tá, uma vida de mar e flores. Ele vai cobrar exceção, e a exceção reside justamente na responsabilidade subjetiva. Mas, fica muito tranquilo, turma, a responsabilidade subjetiva ela só se aplica a uma situação específica, que é para os profissionais liberais ou autônomos. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Então, a regra é a responsabilidade objetiva. A exceção é a responsabilidade subjetiva, que eu só aplico para profissionais liberais e autônomos. Beleza? Bom, e aí guardem isso, porque de repente pode ser cobrado na prova, eu não sei porquê, eu estou com isso na cabeça, e então a gente tem que ter muito cuidado para a gente ficar atento na hora da prova. Seguinte, turma. Um médico, tá? Um cirurgião plástico, nós vamos aplicar a responsabilidade objetiva ou a responsabilidade subjetiva? Bom, professor, profissional autônomo, então deveria ser a responsabilidade subjetiva, artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Errado, tudo. Para o STJ, e isso é uma grande polêmica, o STJ tem aplicado para os médicos, para os cirurgiões plásticos, então, tá? A responsabilidade objetiva, que eu discordo, tá? Eu discordo dessa posição, estou junto com alguns doutrinadores, entre eles até o nosso antigo ministro, né, o falecido ministro Menezes de Direito, que também não concordavam com isso, que a responsabilidade deveria ser objetiva para um profissional como um cirurgião plástico, tá? Mas o STJ tem entendido que a responsabilidade é objetiva, ou seja, se a Dercy Gonçalves quiser ficar com um corpinho igual a da Juju do Pânico, ela vai conseguir, ela tem que ficar, é o que diz o STJ. Tudo bem? Tá? Então, guardem isso, porque pode ser objeto da nossa prova. Agora, dentro da responsabilidade objetiva, nós temos que analisar dois quesitos básicos. É a responsabilidade, a denominada responsabilidade objetiva, né, mas com caráter subsidiário e solidário. Muito bem. Olha, a subsidiariedade vai ocorrer dentro do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor para o comerciante, sempre que não for possível identificar o consumidor ou o fornecedor. Exemplo, eu vou até um supermercado e compro ovos, tudo bem? Só que esses ovos estão sendo vendidos naquela bandejinha, o qual não tem a caixa, e que eu não sei qual é a granja. Eu compro esses ovos, faço um ovo, tá? Quer dizer, eu faço um ovo não, faço um bolo, e esses ovos que não estavam apropriados para o consumo humano, o pessoal come do bolo e vem passar mal. Bom, você sabe qual é a granja? Não. Nós vamos processar quem? O supermercado. Então, nesse caso, a responsabilidade é objetiva, mas de forma subsidiária, tá? Isso. Então, o comerciante responderá subsidiariamente. Beleza? Tranquilos até aí? Sempre que não for possível identificar o fabricante. Ótimo. Vamos à frente. Olha, essa é a regra. Mas, se o comerciante, porventura, acondicionar de forma errada este produto, ele responde de forma exclusiva, tá? Ele não pode, então, alegar que o fornecedor é quem vai responder. Isso por quê? Porque como eu
processei o supermercado no caso daqueles ovos, o supermercado sabe quem é a granja? Sabe. E aí, então, ele vai até a granja, tá, pedir o ressarcimento daquele valor que, porventura, ele teve que pagar ao consumidor que teve ou foi lesado. Quando ele vai encontrar até essa granja, nós chamamos, ou nós falamos sempre no direito de regresso. O direito de regresso lá do direito constitucional e do direito administrativo também está aqui presente no direito do consumidor. Tudo bem? Tá? Então, o direito de regresso, só para a gente recapitular, é o ressarcimento dos eventuais prejuízos causados ao comerciante. Tudo bem? Então, o direito de regresso é o ressarcimento aos eventuais prejuízos causados ao comerciante. Anotou? Vamos à frente, então. Esse direito de regresso só não poderá ser usado pelo comerciante quando este acondicionar de forma errada. Exemplo, os iogurte ou o leite estão dentro da câmara fria, mas ao final do dia, o comerciante vai lá e desliga toda a energia do supermercado na chave geral. De manhã ele liga, à noite desliga, liga, desliga, liga, desliga. Isso, obviamente, vai afetar na composição química do produto. A pessoa toma, ingere esse produto, tá? Mas ele vem a passar mal porque o produto estava vencido? Não. Se tornou impróprio para o consumo devido ao mau acondicionamento. Nesse caso, só quem responde é o comerciante. Tudo bem? Isso, então, é responsabilidade subsidiária. Ocorre, então, turma, sempre que tiver defeito, o nosso querido fato do produto. Beleza? Defeito, que também é conhecido como fato do produto. Por quê? Porque é um vício que gera, tá, um dano ou gera uma repercussão na integridade física do consumidor. Nesse caso, nós estamos falando de defeito, tá? O ovo me fez passar mal, então é um defeito. Fechado? Beleza, volta. Quando a gente vai falando só de vício, que é o mau funcionamento do produto, nós vamos estar falando então da responsabilidade solidária. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, qual é a forma que a gente vai poder identificar na nossa prova de domingo de forma mais fácil? Vamos lá. Primeiro, se ele falou profissional liberal, autônomo, responsabilidade subjetiva, já não é objetiva. Agora, se ele falou em empresa, responsabilidade objetiva. Ok, é objetiva. O que a gente vai identificar depois? Se é um vício ou é um defeito. Se for um vício, a responsabilidade só pode ser solidária. Tá? Agora, se for um defeito, eles respondem de quê? Eles vão responder duas coisas. Vamos lá. Se for um defeito, nós vamos ter que estar atentos. Dá para identificar o comerciante? Ou fornecedor? Não, professor, não dá. Então, quem responde? Comerciante. Comerciante de que forma? Subsidiário. Beleza? Tranquilos até aí? Fechado, turma. Vamos à frente, vamos falar de prazos. Porque o nosso examinador adora prazos. Então, de uma maneira bem rápida, até porque a gente não tem muito tempo, a gente vai falar sobre prazos. Ok? Vamos lá. Turma, primeiro, direito de arrependimento ou direito de reflexão. 7 dias. Ok? 7 dias. Ótimo. Direito, então, ou prazo prescricional. 5 anos. Tá? Vamos lá, outro prazo. Estava escrito também dentro do Código de Defesa do Consumidor. Prazo decadencial, que é 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Ok? Beleza até aí? Esse é o prazo decadencial. Tá? Prazo prescricional, 5 anos. Prazo decadencial, 30 para produtos não perecíveis. Tá? Perdão, para produtos perecíveis. E 90 para produtos, isso, não perecíveis. Muito bem? Tranquilos. Prestam muita atenção, então. Para na hora da prova, vocês não errarem. A prescrição está ligado sempre ao defeito, ao fato do produto. 5 anos, fato do produto. Decadência, é o vício, turma. 30 dias, bens não duráveis. 90 dias, bens duráveis.
Fechado? Ótimo. Professor, mais algum outro prazo? Ih, turma, tem muito prazo ainda para a gente ver. Primeiro, inserção do nome no cadastro de inadimplentes. 5 anos. 5 anos é o tempo máximo que ele pode ficar lá. 5 anos. Ok? E aí eu quero que os senhores anotem o seguinte. Súmula 323 do STJ. Súmula 323 do STJ. 5 anos com o nome lá no cadastro de inadimplentes. Tudo bem? Quantos dias ele tem para retirar o nome do cadastro de inadimplentes? Aí os senhores também não podem esquecer. 5 dias úteis. Turma, esse é o único prazo em dias úteis dentro do Código de Defesa do Consumidor. É o prazo para a retirada do nome do cadastro de inadimplentes. 5 dias úteis. Fechado? Ótimo, muito bem. Ah, outra coisa. Sempre que eu for inserir um nome, o órgão de proteção, ou seja, o Serasa ou o SPC, ele tem que informar o consumidor acerca da inserção. Anota aí, então. Súmula 359 do STJ. Tudo bem? 359 do STJ. Ele é obrigado a informar, tá, de forma expressa, isso, o nome do consumidor está sendo inserido no cadastro de inadimplentes. Fechado até aí? Outra coisa, turma. Nós não temos prazo para troca não, viu? Ah, professor, prazo para troca. Não. O consumidor só tem direito à troca se o produto tiver com vício ou defeito. Se ele tiver com essas duas possibilidades, ele vai ter que efetuar a troca no prazo de 30 dias, que é a regra, artigo 18 CDC. Então, se eu tiver com um produto que está com vício, eu tenho que ir até a loja, tá? E aí, ele pode ter 30 dias para resolver ou sanar esse defeito. Tudo bem? Sanar esse defeito. 30 dias. É a regra. Mas as partes poderão convencionar um prazo que não poderá ser inferior a 7 dias e nem superior a 180 dias. As partes podem convencionar esse prazo. Fechado, turma? Ótimo. Frente de novo. Vamos imaginar, então, que não seja possível, tá? Eu sanar esse defeito no prazo máximo aí de 30 dias. O que o comerciante vai ter que fazer? Substituir o produto por da mesma espécie, tudo bem? A devolução do dinheiro é a restituição da coisa ou abatimento proporcional. Turma, qual é o prazo que o comerciante tem para inserir peças no mercado de consumo? Essa é uma pergunta que pode vir na nossa prova e poucas pessoas entendem, ou sempre vão falar comigo, então eu não sei de onde tiram esse prazo, tá, tia? Até eu fico louco quando eles falam isso. 5 anos, professor, 10 anos. Não existe isso, turma, tá? Enquanto eu estiver produzindo o produto, eu tenho que inserir peças de reposição. Professor, e se cessar da fabricação desse produto? Eu vou inserir essas peças de reposição durante o tempo de vida útil do bem, ou seja, por um período razoável de tempo. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Cessada a atividade, eu insiro por um período razoável de tempo. Por um período razoável de tempo. Tudo bem até aí? Ótimo, turminha. Olha, eles gostam muito de cobrar também a questão da repetição do indébito, tá? A cobrança foi indevida, ou ele pagou 2 vezes, a cobrança indevida, na qual ele teve que pagar 2 vezes, nós vamos ter a aplicação da repetição do indébito, que é o consumidor terá direito ao regresso desse valor que ele pagou indevidamente em dobro. Tudo bem? Já perguntou em provas dizendo que era 1/4, a metade, o valor? Não. É o dobro do valor pago indevidamente. Artigo 42. Tá? Eu falando de prazo e tal, lembrei de uma coisa importante, turma. Tamanho da fonte. O tamanho da fonte nos contratos de adesão não pode ser inferior ao corpo 12. Então, nos contratos de adesão, tá? A fonte não poderá ter tamanho inferior ao corpo 12. E o contrato de adesão, turma, é aquele escrito unilateralmente pelo consumidor, do qual não posso
alterar nada. Mas a inserção de cláusula no contrato de adesão não desconfigura o contrato de adesão. Fechado? Beleza? Valor da multa administrativa dentro do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Não inferior a 200 vezes, nem superior a 3 milhões de vezes o valor da UFIR. Não inferior a 200 vezes, nem superior a 3 milhões de vezes o valor da UFIR. Atenção, o STJ tem aplicado como índice de correção, já que a UFIR não existe mais desde 2000, tem aplicado o IPCA-E. IPCA-E. Tudo bem? O que é esse IPCA-E? Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e Especial. Fechado? Pode. Turma, fiquem atentos a tudo isso que eu falei. Eu acho que o que vai ter na prova, esses dois itens devem estar necessariamente vinculados a isso, tá? Então, fiquem muito atentos a esses dois quesitos que podem ser, quer dizer, a tudo isso que eu tentei falar no maior tempo possível aqui para a nossa prova, tá? Se os senhores tiverem dúvida, alguma coisa, os senhores podem acessar o meu blog, tá? O blog é www.rodrigofrancelino.blogspot.com, tá bom? Tá lá o blog para poder ser acessado. Se os senhores tiverem também dúvida, alguma coisa, ou quiserem fazer alguma consulta posteriormente, tá? Porque eu tenho certeza que essa carteira vermelha, tá? Os senhores que estão aí seguindo, estudando com a tia Tânia, vão conseguir todos terem acesso à tua tão sonhada OAB. Se quiserem depois estudarem um pouquinho, tem lá um blog com conteúdo gratuito também, do qual eu também faço parte, que é o Os Constitucionalistas, www.osconstitucionalistas.com.br. Tudo bem? Tem muita coisa bacana para a gente estudar lá, muita coisa que está sendo objeto de prova. E os senhores podem mandar qualquer tipo de pergunta aqui para mim também no Twitter, @FrancelinoAlves, tá? Para a gente poder manter esse contato. E aí amanhã, a Tânia aí faz o sorteio do livro, tá? O livro pode ser adquirido aí também na livraria Cultura, Leitura, de qualquer lugar do seu país, tá? De qualquer lugar do país vocês podem adquirir esse livro também. Bom, eu queria necessariamente nesse momento agora agradecer a professora Tânia Paga, também agradecer a Graziela, que foi quem me indicou para a professora aí, para a gente poder estar falando um pouquinho para vocês. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo aqui, eu estou recebendo vários tweets aqui, várias pessoas aqui citando, professor, legal e tal, queria agradecer, espero ter contribuído da melhor maneira possível com os senhores, tirando dúvidas, ou de repente falando alguma coisa que pode ser objeto de prova. Tenho fé que vai cair alguma coisa que a gente falou aí na prova, e os senhores vão aí dar o retorno para a gente positivo, dizendo que a sua OAB saiu. Turma, muita paciência na hora da prova, muita tranquilidade na hora da prova. Tá fazendo a prova, de repente a mente voou, tá pensando em alguma coisa que é na morte da bezerra, isso aqui já é um estudo, tá? Para quem faz aí preparação psicológica para a prova, e o professor, até o professor Rogério Neiva, que é uma das pessoas que tem grande conhecimento sobre isso, pode falar um pouquinho mais. É o seguinte, está fazendo a prova, de repente sumiu qualquer tipo de informação da sua cabeça, faz o seguinte, turma, para, respira fundo, fecha os olhos e respira fundo, posição ereta na cadeira e respira fundo, tá? Bem fundo e fecha os olhos. Aqui, entre os seus olhos, aqui, o senhor vai imaginar que tem a cor amarela e o senhor vai ficar de olhos fechados, tentando olhar para essa cor amarela aqui, tudo bem? Você deve estar pensando, esse professor fuma maconha, não é possível. Não, turma, é o seguinte, o amarelo vai agir diretamente no teu hipotálamo e vai reconcentrar, vai fazer com que o teu esforço, a tua atenção volte para aquele exercício, ou seja, a tua prova que tu estava ali interessado em fazer, tudo bem? Então, se você quiser fazer isso durante a prova, faça. Professor, eu vou de amarelo, meu amigo, vai de amarelo, o negócio é a tua carteira vermelha, depois do domingo, se Deus quiser, nós todos estamos aqui na sua torcida, esperando que realmente isso aconteça na sua vida. No mais, eu queria realmente agradecer à professora Tânia. Professora Tânia, reconheço o seu trabalho, espero que a senhora possa ser, esse trabalho ser reconhecido pelos seus alunos e que seus alunos possam aí sair muito bem na prova de domingo. Aliás, seus não, né? Nossos, porque a gente fica aqui na torcida, tá bom? Com certeza, professor. Olha, eu queria agradecer também a sua presença aqui, viu? Foi um prazer conhecê-lo aqui virtualmente, mas pelo menos por vídeo agora, né?
Teremos a oportunidade ainda. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Jurisprudência e Concursos, viu? Agradeço também a Graziela que fez a indicação, mandou aí o seu Twitter dizendo que queria que o professor estivesse aqui conosco. Muito obrigada pela indicação. E espero que seja a primeira de várias aqui no Jurisprudência, viu, professor? Se Deus quiser, pode contar comigo, Tânia. Um grande abraço, viu? Muito obrigada. Grande abraço e até mais. Até mais, obrigada.